Shalom Uvrachá, paz e bênção sobre a sua vida, sobre a sua casa, ok? E toda a sua família. Então vamos lá, mais um dia, nós estamos aqui juntos, falando da palavra de Deus, ok? Nós estamos no livro o segundo livro de Reis, né? Dos reis de Israel. Estamos aqui no capítulo 9 até o capítulo 13, tá ok? Então fica comigo aqui até o final, tá bom, desse vídeo, que você tem muitas coisas para nós comentarmos aqui. Você que está aqui pela primeira vez, né, não é inscrito, se inscreva, tá bom? E dá um joinha aí, compartilhe com o maior número de pessoas possíveis, tá ok? Eu tenho observado que tem muita gente que estão assistindo, mas não estão dando like, né? E estão me recomendando para isso. Assiste, mas dá um joinha aí, tá ok? Então vamos lá, pessoal. Olha, nós estamos, né, nesse período, né, de Eliseu, né? Eliseu, o sucessor do profeta Elias. Agora o discípulo, o profeta Eliseu agora, né? Vamos pensar assim, reinando, não é? Eu digo reinando no sentido espiritual, tá bom, pessoal? Agora em Israel, tá ok? Então, Eliseu aqui agora, ele vai chamar um dos seus discípulos, tá ok? Um discípulo do profeta, agora Eliseu. Olha que coisa interessante. Como vale a pena, meus amigos, né? Como vale a pena você obedecer. Agora, o discípulo já é um profeta, não é? Eliseu. Agora está enviando um discípulo para ungir, né? Consagrar, tá ok? Um homem, né? Para ser rei de Israel, não é? Que é Jeú. Em hebraico é Yehu, tá bom? Que é Deus é ele, tá ok? Isso é o significado. Ele é Deus, tá bom, pessoal? Então, ele vai lá, unge esse guerreiro aí, né, o Jeú. E Jeú, que ele luta, né, a favor de Israel, pessoal, tá ok? Então, ele faz, né, ali o trabalho dele, tá bom? Ele luta e é vencedor. Não quero falar das guerras, tá bom? Que o vídeo aqui, o propósito não é esse. Mas quando você estiver lendo, você vai entender aí comigo o que eu estou falando, tá bom? Quem já me conhece aqui no canal sabe que eu evito o máximo de não estar falando sobre violência, né, aqui em relação à Bíblia, tá bom? Apesar que eu sei que esse período era o período de tomar território, né, dos reis, tomar posse das terras. Mas naquela época havia muitas guerras. E os reis de Israel, infelizmente, faziam, até cooperavam, alguns deles se esforçavam, mas o final deles era sempre a idolatria. Sempre se voltavam para a idolatria. Infelizmente. Mas tudo isso tem propósito, pessoal. Tudo isso é para nossos dias atuais, para nós não cometermos os mesmos erros deles. Tá ok? Eu ia entrar no assunto, né, política, mas o assunto também não é esse aqui. Apesar que esse período é um período político, pessoal. É o período da Bíblia. Porque ela está tomando os territórios, tá ok? Existiam leis, existiam decretos naquela época, tá ok? Então vamos lá. Então Jeú aí, então ele começa, entendeu, pessoal, a reinar sobre Israel, a eliminar os seus inimigos, tá bom? Os inimigos de Israel. Então ele vai encontrar agora, pessoal, a quem para também tirar, né, eliminar
a Jezabel. E ele consegue, né, fazer isso, pessoal. Tanto é que algo inusitado, vamos pensar assim, acontece, inusitado no sentido para quem, né, a lê, tá bom? Mas era profecia que já havia decretado, né, profetizado pelo profeta Elias, que Jezabel, ela iria morrer. E a morte dela, não é? Vocês, quando vocês leem aí, vocês viram, não é? Vocês estão lendo, né? Ou vai ler ainda, não sei, tá bom? A trágica morte dela, porque foi consequência do que ela fez com o povo de Israel, tá ok? E também, pessoal, olha, eu estou falando aqui de Jeú, tá bom? Aqui no capítulo 10, Jeú também faz o quê? Ele elimina toda agora a casa de Acabe, para não ficar nenhum, tá bom? Nenhum resquícios da família de Acabe, tá ok, pessoal? Então vamos lá. Jeú, ele obedeceu a voz do profeta Elias, do profeta Eliseu, tá ok? Minha esposa até outro dia estava comentando, você está trocando muito Eliseu com Elias, é porque eram muito juntos, pessoal. Eles eram muito unidos, okay? Tanto é que eu falei aqui ontem que Elias chegou a chamar a intimidade um com o outro, né? Que Elias chamava Eliseu de filho, tá ok? Então, se eu trocar aqui, pessoal, não me leve a mal não, tá bom? Então, pessoal, então você está entendendo aqui comigo que o Jeú, ele obedece à voz do profeta, tá ok? Ele faz, não é, até aqui o que era reto aos olhos do Senhor. Israel começa, entre aspas, a ter paz, uma certa paz, porque o povo está entendendo ali que os territórios ali, né, o reinado de Israel, tá ok? Vale lembrar, viu, pessoal? Esse reinado de Israel lá em Samaria, tá ok? Porque o reinado de Judá é outra parte, tá ok? Para você não se confundir. Então, o que acontece? Porém, pessoal, como eu falei, olha, antes do porém, Jeú, então, ele começa, entendeu? A olhar, o povo olhar para Jeú, vendo que ele está começando a deixar o povo de Israel em paz. Porém, como fala, todavia, no finalzinho da carreira dele, ele também faz o que não era reto aos olhos do Senhor. E aí, outro rei, que também não era bom aos olhos do Senhor, começa a reinar sobre Israel. Então, acho que até aqui você está entendendo o livro dos reis, tá bom? Tanto o primeiro como o segundo. Eu falei aqui no primeiro capítulo de Primeiro Rei, do primeiro livro de Reis, que é um livro só. Primeiro e segundo Reis são um livro só. Tá ok, pessoal? Porém, como houve, graças a Deus, essa organização, e aí fica melhor de leitura. Tá ok? Então, pessoal, vamos lá. No capítulo 11, não é? Atalia, né? Que foi a mãe de Acasias, né? Que nós vimos lá nos capítulos anteriores. Agora ela começa a reinar. Por quê? Porque ela viu, né, que precisava, vamos dizer assim, de reinar a Israel. Ela começou a reinar. Agora já, desculpe, né? Ela começou a reinar na região de Judá, achando que poderia tomar também todo agora, tanto Israel, a região de Samaria, onde está. Quando fala de Israel, pessoal, é onde estava o povo de Israel, tá ok? Se eu misturei as coisas aqui, deixa eu corrigir, ó. Quando fala Israel, o povo de Israel que estava em Samaria, havia um governo lá, vários reis. E também na Jerusalém, né, na região de Judá, ali onde estava o reinado de Judá, em Jerusalém, ai meu Deus, havia também um reinado, tá bom?
Se você, de repente, não entendeu bem, pode voltar aí os vídeos ou voltar a leitura que você vai entender, tá ok? Até porque eu quero que você entenda ela muito simples, tá bom? Então aqui a Thalira tenta também a reinar, governar, tanto em Samaria como em Judá. Porém, não fez o que era reto aos olhos do Senhor e também, não é? O fim dela também não foi legal, tá bom? Então, pessoal, eu não falei isso lá no início, apesar que eu falei lá no primeiro livro de Reis, né, nos primeiros capítulos, que Joás, tá bom? Ele ia governar sobre Israel. Ele ia ser rei, não é? Do povo de rei na região de Judá, porém a missão dele era tomar todo Israel, tá bom? Governar todo Israel, todo o povo de Israel, tanto em Samaria como em Judá. Porém, não conseguiu. Joás, pessoal, vamos pensar assim, se eu fazer uma pergunta a você aqui, quantos anos tinha Joás e capacidade, não é, para reinar sobre Israel? Joás tinha apenas 7 anos de idade, meus amigos. 7 anos. Uma criança, não é? Para reinar sobre um povo. Mas sabe o que é isso? Porque Israel havia pecado, não é? Havia desviado da palavra. Não havia ali um homem, uma pessoa capacitada para reinar sobre Israel. Isso aqui, tá bom? Tá escrito. Porém, pessoal, vamos lá para a lógica, ok? Uma criança em Israel, até os dias de hoje, ela conhece as leis a partir dos 5 anos de idade. Ela conhece as leis, ela começa a conhecer, as leis sobre Israel. Ela já conhece todo o Pentateuco, a história dos profetas no dia de hoje, tá ok? Nessa época, olha, o povo, ele não estava preocupado com quem ia reinar. Ele estava preocupado se era ungido. Era ungido, pronto, ele ia reinar sobre Israel. Reinar sobre o povo de Israel, tá ok? E aqui Joás reina sobre Israel com apenas 7 anos de idade. E então eu vou contar mais um pouco da história dele, pessoal, porque o povo, tudo que ele falava ali, que a criança falava, o povo obedecia. O povo estava obedecendo, tá bom? Mas é isso que eu quero finalizar aqui hoje, para você entender e procurar me entender. Preocupado aqui para não bater no pedestal, tá bom? Para você me entender, pessoal, olha, não importa quem esteja reinando sobre você. Não se importe com isso, não se preocupe com isso, tá bom? Se preocupe em obedecer. Porque se você olhar para o homem, tá bom? Olhar para o ser humano ali que está reinando sobre você, né? O seu líder, a sua líder, você vai cair. Você vai se afundar. Eu e você, nós vamos, querido, olha, né? Derrubar o nosso próprio ministério. Vamos derrubar a nossa própria vida. Porque a obediência, ela está aqui dentro. Tá bom? Está aqui em nosso coração. O coração pensa, sente. Ele sente muito, pessoal. Então, vale a pena você obedecer. Muito a pena, aliás, você obedecer. Eu e você obedecermos a quem Deus nos entregou para nos guiarmos. Tá ok? Eu sempre digo que nossos pastores, né, na nossa igreja é apóstolo, eles são nossos Moisés. Porque ainda ontem falei com um amigo meu que, olha o que acontecia, por que muitas pessoas não obedecem os líderes? Porque eles são tipo Moisés. Uma hora faz aqui uma coisa, mas daqui a pouco faz outra. Não era assim com Moisés? A nuvem parava,
todo o povo parava. De repente, Moisés, vamos, porque a nuvem está caminhando. O povo tinha que desarmar toda a sua tenda para caminhar com seu líder. E aqui, pessoal, com Joás não foi diferente. O povo já entendia isso, tá ok? E ia obedecer o seu líder naquele momento, tá ok? É triste essa história de Israel. Infelizmente, até os dias de hoje, Israel sofre com a falta de um líder, pessoal, tá bom? Mas vai chegar. O nosso Jesus, né? Ele vai voltar e vai reinar sobre todos os povos, tá bom? Tá bom? Que Deus abençoe tua vida. Quando você estiver lendo, pessoal, aí até o capítulo 13, por favor, observe esses detalhes. Observe, a Bíblia é cheia de detalhes, pessoal. E esses detalhes mudam nossa história. Eles mudam nossa história. Está mudando a minha dia após dia. E vai mudar a sua também. Tá ok? Agradeço a Deus por você estar aqui, até aqui comigo, tá bom? E que você leia a palavra de Deus. Leia, faça de tudo para você não perder um dia sem ler a palavra. Para conhecer mais ela, ter intimidade com a palavra. Tá ok? Tá bom? Deus abençoe. E até amanhã. Em nome de Jesus.